Tanto que hoje é o maior perfil de apostas esportivas do Brasil, quase 70 mil seguidores no Twitter, de forma orgânica. Quando eu entrei no Guia, eu ainda estava em um grande banco. Eu larguei tudo, inclusive, para ver de apostas. Parece que é história de quem vem de grupo. Hoje o Guia é o nosso dia a dia, velho. Quando a gente vê que tá no caminho certo, sabe? Eu chego um cliente pra gente, chegou um hoje pra mim, falou, velho, filmou a sala dele, falou, eu vim te agradecer aqui. Eu mobiliei toda a minha sala com dinheiro proveniente das apostas. E eu sigo exclusivamente o Guia das Apostas. Nós já apostávamos. O Daniel é um amigo há mais de 10 anos. Nós já apostávamos. Essa gestão nem existia pra mim, velho. Eu depositava, sei lá, 50 reais. Quando eu via lá meus 50 reais, eu já fazia plano, pô, eu queria comprar aquela camisa com aqueles 50 reais. E aí perdi. Com o crescimento do mercado, a gente começou a ter muita gente nos abordando pra querer ser um tipster, né? E a gente tenta fazer essa curadoria hoje, né? Eu acho que inclusive é um sucesso hoje os grupos que o Guia vem lançando. Bem-vindos a mais um Entrou no Grupo, podcast da Rubla. Toda semana a gente traz aqui um criador de conteúdo que tem uma comunidade, um grupo na Rubla. Vocês já sabem que nessa temporada a gente está conversando especificamente com os criadores de renda extra. Hoje eu estou aqui com mais um criador muito especial, que a especialidade dele são grupos de apostas esportivas, tem grupo de FIFA, tem grupo de futebol. Ele já fez várias coisas antes de chegar no mundo das apostas, já foi gerente de banco. Depois ele criou uma página no Twitter, mais para compartilhar com a galera, pelo que eu entendi, a gente vai saber um pouco mais sobre isso. E começou a vender o grupo, está dando muito certo desde 2017, cresceu muito aqui na Rubla, bem legal falar isso aqui. Estou com ele, Giovanni Souza, do Guia das Apostas. Valeu demais pela presença. É isso, prazer todo meu estar aqui junto com vocês. Escritório muito legal, vale o elogio. Obrigado. É um prazer estar aqui. Show de bola, vamos nessa. Cara, me fala como é que foi esse negócio da criação da página do Twitter, porque sua audiência principal tá lá, né? Sim. Para falar do Twitter, eu preciso falar do meu sócio Daniel, ele que cuida inclusive da página. Em 2016, né, existiu uma página no Twitter que falava de futebol, chamava Guia do Futebol. E o Daniel era de um amigo pessoal dele. Uhum. Né? Nós já apostávamos. O Daniel é um amigo há mais de 10 anos. Nós já apostávamos. E conseguia ser lucrativo já nessa época ou era mais... Éramos nada. Sem gestão? Essa gestão nem existia pra mim, velho. Eu depositava, sei lá, 50 reais. Vai lá, o Real Madrid vai ganhar hoje. Quando eu via lá meus 50 reais, eu já fazia plano, pô, eu queria comprar aquela camisa com aqueles 50 reais. Aí perdi. Mas a gente gostava muito do assunto, até porque nós somos viciados em futebol, torcedores do Bahia. E aí, toda hora, toda e qualquer rodada, a gente comentava e tal. Às vezes vinha uma odd alta e falava, pô, legal isso daqui, vamos apostar nisso e tal. Dentro de um grupo de amigos. E aí ele startou essa ideia de criar um perfil no Twitter, porque falar sobre aposta, né? Não existia, era mato, ninguém falava sobre apostas. Assim, tinham apostadores, já existia a casa de aposta, mas nem 1% do que é hoje, né? Uhum. E aí ele começou a falar sobre apostas. Foi tomando, né? Ele começou também a estudar gestão, inclusive eu aprendi com ele isso, essa questão de dividir a banca por unidades, né? Para mitigar risco. E cada vez mais, organicamente, ele foi mandando dicas, a gente passou a entender como precificar odd, valor de odd, começou a mandar dicas de forma gratuita no Twitter. Aprendeu com a galera, quase. Aprendeu. Foi um sucesso, tanto que hoje é o maior perfil de apostas esportivas do Brasil, quase 70 mil seguidores no Twitter, de forma orgânica, né? Falando exclusivamente sobre apostas e mandando dicas, batendo de frente com algumas casas de apostas que de vez em quando aprontam, com a nossa comunidade. A gente busca muito, né, defender a comunidade de apostadores, né? Então, tem sido um crescimento constante e é o nosso maior orgulho, é a página do Twitter que a gente tem. Legal, muito bacana. Pô, você tá desde 2017, assim, obviamente, você já mencionou que era mato antes. Como é que você acha que a visão das pessoas sobre um apostador mudou? Você acha que já tá mais tranquilo, assim? Eu acho que generalizar isso é errado.
Eu falar que a visão das pessoas mudaram, não mudaram não. Uhum. Muita gente ainda tem um pé atrás. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque Uhum. hoje eu sou um apostador profissional, tenho como minha principal fonte de renda as apostas. E, pô, eu até, de vez em quando, eu sinto até meio, fico até meio acanhado, se for uma pessoa mesmo, até no meu perfil isso, se for uma pessoa que eu não conheço, sabe? Eu acabei de conhecer aquela pessoa, o cara perguntar, e aí, você faz o quê? Eu fico até meio acanhado de falar, pô, eu sou apostador. Qual que é a resposta, padrão? Você fica acanhado e responde isso ou tem outra? Então, eu tento não tocar muito no assunto. Até porque, velho, a gente tá falando sobre dinheiro, né? Uhum. Uma forma de ganhar dinheiro. Aí tem muitas vezes que eu chego e falo, não, eu sou apostador, tenho um grupo lucrativo de apostas. Aí o cara fala, pronto, quero ficar milionário. Uhum. Vou ficar, né? Meu Conheci amigo, um cara que vai me mandar a boa. Tem um cara que vai me fazer aqui ficar milionário. Mas, meu amigo, até eu desmistificar isso pra ele aí, trazer a realidade pra ele, eu tenho que contar aí a história de minha vida e não é nada fácil. Quebrou muita banca até chegar lá. Nossa, Rafa, demais, irmão. Demais. Inclusive depois que eu já tinha a noção de gestão de banca, mas às vezes você não tá preparado psicologicamente, sabe? Eu tinha uma noção, eu sabia do que eu precisava fazer. O Daniel é um cara, assim, que ele é muito, muito dedicado, muito... como é que eu posso dizer? Ele é bem rigoroso, sabe? Quanto à gestão. E ele sempre falava, velho, não faça isso, não faça isso. Nada, isso aqui não tem como errar. Esse time aqui vai vencer hoje. Aí fugia da gestão e quebrava a banca. Eu sabia que eu não podia fazer aquilo, mas... E quebrava. E quebrava. Ou seja, eu não tinha preparo para aquilo. Às vezes até psicologicamente não estava preparado, ou então até mesmo por questões pessoais, podia estar precisando de algo. Teve casos, né, que eu estava precisando de algo, queria ser mais rápido e dava um passo à frente que não deveria dar. Acho que às vezes quando o cara tá começando a viver só daquilo, e ele depende daquele dinheiro para pagar alguma conta, é mais difícil se controlar, né? Muito difícil. Porque ele se vê sem conseguir arcar com aquele compromisso, né? Uhum. Tudo que ele tem, tudo que ele precisa tá ali naquela aposta. Então o cara fala, pô, não. É a chance ali de eu conseguir salvar tudo de vez. E para viver disso, então, assim, ou você já tem que ter um capital muito forte, Sim. ou experiência demais, e ir construindo a banca aos poucos, e também reserva de emergência, né? Não, é imprescindível. Eu costumo recomendar que você faça... Porque alguns clientes, inclusive, vêm perguntar, né? Depois que eles começam a ter um ganho um pouquinho maior, ele chega e fala, velho, e aí, será que já dá para conseguir viver disso? E eu sou bem franco com ele, eu falo, velho, eu recomendo que você tenha pelo menos aí o suficiente para você viver, sei lá, 6 meses, 1 ano, né? Se tudo der errado, porque é um cenário, assim, você precisa ter um preparo. Tem riscos, né? Exato. Então, se você pegar Imagina, no primeiro mês, o cara lá chega lá, pediu as contas no trabalho, no primeiro mês... Janeiro de 2020, se o cara tivesse feito isso, e não fosse FIFA, por exemplo. Nem tinha FIFA ainda antes, né? Não tinha. Pô, em janeiro de 2020 foi um mês ruim pra gente. Aí fevereiro... Fevereiro foi um mês nulo, que eu acho que não foi nem suficiente pra recuperar janeiro. Na verdade, assim, janeiro foi um mês ruim, mas foi tipo, menos 3 unidades. Né? Não foi uma exposição grande da banca. Eu acho que foi tipo, menos 5%. Não é um desastre. Mas o cara já não teve ganho a partir dali. O cara já fica psicologicamente ali... Abalado. Aí chega no fevereiro, a gente fez, sei lá, 2 unidades. Não foi o suficiente nem pra recuperar. Foi positivo, mas foi o suficiente pra recuperar. Março. A massa já foi fora. Aí já... Nossa, o cara já... Se o cara manteve ali o psicológico legal, seguiu a gestão, o cara lucrou. E depois veio a pandemia também. Ficou um tempo parado os jogos. Aí foi surreal. A gente teve que se reinventar, né? Se o cara não tem o caixa ali nesse momento, ele Exato. não tem pra onde correr, né? Exato. Ali ia ser surreal. E aconteceu com muitas pessoas. Inclusive com pessoas que possuíam... grupos de aposta. O cara já estava lá, sei lá, com um faturamento legal, já tinham grupos consolidados aí em 2020 e do nada pararam jogos, é uma coisa que a gente nunca ia imaginar. Congelou tudo. Congelou tudo, pô. E consequentemente o faturamento que era tanto... Zerou. Zerou, pô. A gente ainda conseguiu, porque surgiu um mercado, né? Surgiu um mercado de FIFA. Mas foi, eu acho que 1 mês, 2 meses depois de estar tudo parado. E foi até, inclusive, absurdamente bom. Mas... daqui que tivesse a virada, a gente entendesse que de fato existia a possibilidade de chipar no FIFA,
Entender como é que funciona, né? Exato, A estatística estudar o e tal. produto estatisticamente, né? Ver que tinha muita linha errada, entender que de fato tinha muita linha errada, foi loucura. E, então, aí, isso eu estou trazendo isso a minha visão, né, como um dono do grupo, que possui uma projeção ali de vendas e tal. Mas imagine um cara que é exclusivamente sobre aposta, né? O cara não tinha o que fazer. Pô. E aí, Deus é que sabe o que é que passa na cabeça de uma pessoa depois disso, principalmente uma pessoa que tiver família para criar e tal. Então, galera, não achem que vocês vão ficar rico ou conseguir viver disso rápido. Se vocês não tiverem muita experiência ou muito capital também e uma reserva de emergência, porque não é... Dá para forrar, mas não sempre. Às vezes vai ter dia ruim, vai ter dia de head, Sim. tem que fazer gestão. Posso falar uma coisa? Manda pra Nós lá no Guia, muitas vezes, temos uma frase que até, de vez em quando, incomoda algumas pessoas no meio. De vez em quando a gente posta, inclusive, no Twitter. Se você está procurando ganhar dinheiro fácil e rápido, não que a gente não tenha qualidade para isso, porque tem meses que são bons, mas não vai ser nem fácil, nem assim, dinheiro rápido. Nós estamos contra essa maré de fique milionário assistindo futebol, sabe? A gente está contra essa maré. Porque não é isso que são as apostas esportivas, não é isso. Não é isso. Milionário assistindo futebol é só o Neymar no banco de reserva, né? Pois é. Que continua sendo pago ainda. Pois é. Tá lá no camarote de luxo dentro de campo, então não existe, velho. E a gente faz questão, né, no nosso perfil, a gente faz questão, é um dos nossos valores, a gente deixar isso claro para o nosso público, de que sim, existe um mundo de ser lucrativo, né? Tô falando isso por experiência própria, tá? Mas não é fácil, você precisa ter preparo, né, para isso. Psicológico, né? E até mesmo, né, de você seguir, saber como seguir, então não é do nada, né? Mas é possível. Boa. Giovanni, cara, sua página começou a crescer, e aí vocês começaram a brincar, vocês aprenderam muito junto com a galera, né? E foram aprendendo a tibar, etc. Como é que foi o primeiro grupo VIP que vocês abriram? Como é que foi? Era só futebol? Conta mais um pouco. Então, o Daniel tinha essa expertise no futebol, né? Ele começou a entender um pouquinho de valor e as dicas deles começaram a ter maior assertividade lá no Twitter. E aí, o pessoal falava. Já acho que já existiam um ou dois, acho que o Danilo Martins foi o primeiro. Né? E aí, ele falou, não, vou criar um grupo VIP, criou um grupo VIP de R$29,90 mês. E pior que foi um sucesso. Já tava com um alcance legal no Twitter e venderam cerca de, sei lá, 150 vendas assim no primeiro mês. Era um grupo barato também, né? E isso não tava nem difundido, né? A galera não entendia direito, talvez, o que era o grupo de tip. Não tinha, assim, uma lógica. Não sabe o que não tinha, por exemplo? Sabe, uma coisa que para nós é imprescindível hoje. Controle de resultado através de planilha, por exemplo. Né? Que traz uma transparência absurda pro grupo. E não existia nada do tipo, a gente mandava as apostas, Daniel era muito honesto na forma que ele enviava, sabe? Quando dava head mesmo, olha galera, perdemos, errei nessa análise e tal, mas não tinha uma gestão de resultado, sabe? Eficaz. Acho que ficou pra cima. Acho que ficou pra cima. E o pior que eu realmente acho, porque a gente tem cliente hoje, e não são poucos, que estão desde esse início. Tem gente, tem uma semana dessas aí que nós postamos uma retrospectiva e o pessoal começou a ir na conversa com o guia lá do Twitter e postando lá que fiz a transferência, não existia nem Pix ainda, né? Não existia também a Chatpay, consequentemente a Rubla. E aí, aqui a transferência, o comprovante de transferência, sabe? E aí quando veio lá R$29,90. E tem gente que até hoje tá lá com a gente, membros de fé mesmo, que provavelmente realmente aprenderam conosco. Estão lucrativos já. E foram lucrativos desde essa época e, consequentemente, são hoje também. Falou de galera que comprou carro. Sim. E não é que a gente tá falando que todo mundo vai comprar um carro, não. mas é porque dá pra chegar lá. E pra mim, é gratificante demais, velho. Parece que sei lá, história de quem vem de grupo e tá querendo pagar de bom moço, mas não é. Você se dedica àquilo dali, sabe? Hoje o guia é o nosso dia a dia, velho. A gente trabalha pro guia praticamente 24 horas e 7 dias. Respira Respira aquilo dali.
E quando a gente vê que tá no caminho certo, sabe? Chega um cliente pra gente, chegou um hoje pra mim e falou, velho, filmou a sala dele, falou, eu vim te agradecer aqui. Eu mobiliei toda a minha sala com dinheiro proveniente das apostas. E eu sigo exclusivamente o Guia das Apostas. Tá? E, pô, é gratificante, de verdade. Né? É um serviço que a gente presta, mas, pô... Você falou de dia a dia, mas isso eu acho que chega um momento que você começa a ganhar mais dinheiro que... Não é que a gente não quer mais dinheiro, mas não muda tanto mais, né? E Sim. tem que ter alguma outra coisa que te alimenta, porque o dia a dia deve ser pesado. Como que é o seu dia a dia hoje? Então, eu comecei até de forma desordenada. O que acontece? Quando eu entrei no guia, né, de cabeça mesmo, eu ainda estava em um grande banco. Eu trabalhei em 2 grandes bancos. Eu larguei tudo, inclusive, para viver de apostas. Marcar um banco para viver de aposta, porque tá dando E eu certo. tinha uma carreira, eu tinha um plano de carreira muito bacana. Eu comecei estagiário, eu assumi carteira, sabe? Eu estava numa grande ascensão, mas eu tomei um movimento contra A maré. a maré, né? Inclusive meus pais meio que, como assim? Tem um filho para criar, tem um filho pequeno de 2 anos. Mas é porque eu realmente, né, acreditava no que eu Tava estava fazendo. fazendo, que é uma realidade hoje. E o que é que acontece? Ficou um Eu comecei de tempo forma desordenada, nos sabe? dois. O que é que acontece? Eu assumi inicialmente cuidando do administrativo, a gente ainda não estava com a Rubla, né, veio em 2021 com a gente. E eu fazia o suporte, fazia cobrança de pagamentos, repasse entre os colaboradores, sabe? Então, cuidar dessa parte administrativa. Isso quando eu não estava no banco. Às vezes eu estava no banco, atendendo um cliente. Eu, peraí, rapidinho, o cliente aqui tá me perguntando o que é handicap. E eu, tá lá. Mas era um meio desordenado, eu não tinha horário de trabalho. E às vezes mesmo eu ficava 100% do meu dia trabalhando. Tinha casos de eu ir dormir 3, 4 horas da manhã, resolvendo demandas do guia, e 7 horas da manhã a gente tá acordando pra ir pro banco bater pontos, sabe? Então, pô, teve um momento que era bem desordenado. Hoje tá bem diferente. Você mudou do tipo assim, ó, já tá me dando mais dinheiro, ou você mudou, tipo, já tá me dando um dinheiro que ainda não é a mesma coisa, mas eu quero investir nisso? Não, me dando muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Mais dinheiro. Não só o guia, né? Como as apostas. Eu sou um apostador lucrativo. E então a diferença estava muito gritante. O que me prendia realmente era a questão do tradicionalismo, sabe? A questão de ter uma carreira, ter uma empresa enorme por trás daquilo ali. Né? E é um cenário hoje, as apostas esportivas, como eu disse, quando a gente começou era mato. Hoje ainda dá para ser considerado mato, principalmente porque está por vir, que eu acredito que é um mercado que ainda vai crescer muito. Mas já é uma realidade. Então, tomar essa atitude foi difícil, mas valeu a pena. E aí hoje eu consigo ter uma organização muito maior, né? Até pessoalmente eu sou muito mais feliz que eu consigo, né, organizar as demandas do meu dia a dia, né, pessoalmente com... Você trabalha de casa ou tem escritório lá? A gente tem um escritório, né, lá em Salvador. Apesar do Daniel, que é meu sócio, está morando em Vila Velha, a gente consegue, né? Mas hoje, depois da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar longe. Estamos interligados ali diariamente, apesar da distância. Mas eu vou presencialmente no escritório, porque muitas vezes eu preciso focar, sabe? E eu preciso de um outro ambiente e tal, e eu me sinto mais à vontade. A gente também tem alguns outros colaboradores que também vão lá junto com a gente. Quantas pessoas tem na equipe hoje? Então, que vai presencialmente comigo só tem um. Só tem um? Mas a gente, na equipe, contando com contando com inclusive scouts, parceiros, tem mais de 30 pessoas. 30 pessoas? Exato, mais de 30 pessoas. Desde tipsters, parceiros, sócios, tem mais de 30 pessoas. Quando foi a primeira pessoa que vocês trouxeram fora de você e do seu sócio? Foram os scouters. Olha o que aconteceu. A gente já apostava, já estava com o grupo já começando a andar, né? E aí a gente focava muito na Série A e Série B,
O Daniel tinha uma análise muito boa, mas só que a gente não tinha informações, a gente não tinha um background. Era basicamente ali, vendemos, bora dividir entre a gente e pau. E é isso. E aí chegou um cara assim, eu vou falar, o cara era jogador da base do Irati, lá no Paraná. E ele chegou e falou, velho, o time vai jogar hoje com 9. Aí ele falou, como assim? O Irati vai jogar com 9? Ou seja, o time vai estar com 2 a menos em campo. E lá na Bet365, eles estavam com a odd como se fosse jogar com 11. Pô, a gente mandou no VIP e todo mundo forrou. Inclusive, pessoalmente, eu acho que foi a minha maior aposta naquela época, assim, minha primeira aposta de 3 dígitos. Eu fiquei, nossa, meu Deus, eu tô muito rico, sabe? E foi uma forra colossal. Porque o que é que aconteceu? Naquele momento ali, a gente descobriu que a única forma de a gente levar realmente frente à casa é obtendo informações que ela não tem. Tá. A casa tem toda uma equipe para precificar cada odd. Inclusive as odds que elas já botam, mesmo com erro, elas ainda tiram o percentual delas. É o famoso juice, né? Vocês já ouviram falar. Mas só que quando tem essas questões, essas informações, né, privilegiadas, ela tem coisas que ela vai acabar não sabendo, que a gente acaba sabendo antes. E aí foi que a gente teve a ideia de começar a trazer informantes, que são nossos chamados scouts. E esse foi o nosso primeiro scouter. Esse foi o lá do Paraná, ele. E... O que foi a Bet? Eles iam jogar com 9. Tem algum mercado que é... Não, a gente foi no outro time pra ganhar. O time ia jogar com 9. O outro ia jogar completo, porra. Só que tava pagando o time de 9 como se fosse jogar com 11, pô. Sim. A Bet não tinha informação. Ela não tinha essa informação. Exato, então ela tava precificando como se... Mas dava pra forrar em tudo também, né? Não era só na vitória. Provavelmente eles iam fazer mais gol. Nós fomos no primeiro tempo. A gente mandou no VIP. O primeiro tempo. Mandou pra vencer. Mandou o over goals da partida. Nossa, fizesse uma múltipla ali... Não, ainda tinha... É porque não tinha múltipla dentro da partida ainda. Não existia esse mercado. Mas se existisse, ia ser... Forradaço. Histórico. E foi histórico, tanto que me marcou. Isso foi em 2018. 4 anos atrás. E me marcou muito. Porque foi realmente uma grande virada de chave. Tanto pra mim como apostador. Foi a minha maior aposta naquela época. E... De odd também? A odd foi muito alta? A odd do HT foi alta, mas o ML não tava tão alto não. O ML foi tipo... O ML que é pro time vencer a partida tava baixo. Era tipo 1,90, 1,80. Mas só que pra vencer no intervalo tava 3,5. Nossa! Foi. E bateu tipo 3-0 no primeiro tempo. Sabe? E aí ela não corrigiu. Durante o jogo ela não corrigiu. Nada. Então ela ficou sem saber. Então. Não, porque realmente foi informação que a gente obteve. Ela não tinha como... Né, ajustar. E, inclusive, a Bet365 é uma casa bem justa nesses quesitos. Pode acontecer um erro, por exemplo, a partida já tá 1-0, né? E aí tá lá errado no sistema como 0-0, tem gente que acha que vai entrar e que vai ganhar. Pode até acontecer, mas é 1 em 1 milhão. Normalmente ela chega e ela percebe, não, você entrou depois do gol, foi errado e corrige. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente entrou antes da partida, a gente foi no valor daquela odd ali, que inclusive a informação vazou, e a gente soube isso, tipo, 2 dias antes. Chegou no dia da partida, o time já tinha 2 dias antes já tinha mandado a entrada? Mandado a entrada. E foi aí que startou essa questão das informações. A gente falou, pô, a gente tem que ter mais pessoas trazendo mais informações de todos os lugares do Brasil. E é o que acontece hoje. A gente tem mais de 20 scouters por todo o Brasil. Praticamente todos os estados a gente tem, inclusive tem de outros países. Você está jogando contra a casa. Exato. A informação é pública, a casa que não foi lá, né? É a única forma que a gente tem hoje de sair à frente da casa. A realidade é essa. Com muita força, né? Com muita força. É óbvio que tem algumas outras coisinhas ali que é muito provável de acontecer e tal. Então, às vezes a gente consegue, o Daniel é muito fera nisso, a gente consegue identificar uma classificação errada. Às vezes eles supervalorizam alguns times dentro de casa que não deveriam, não estão num momento tão legal, sabe? Mas não é aquela coisa ainda absurda quanto a gente obtém informação. Na época de Covid, Rafa, caraca, era muita audiência desregulada. Surto de Covid em time que não havia sido divulgado ainda pra imprensa, sabe? A gente chegou a pegar caso, teve um inclusive, eu não sou de mandar dica no grupo, né? Quem costuma mandar no futebol é o Daniel, ele cuida mais dessa parte técnica. Mas só que ele tava off, sei lá, acho que ele tava no avião. E eu recebi uma notícia que um time do Equador ia entrar com apenas 7 jogadores de linha em campo.
Bateu uma olhada, bateu uma... Meu amigo, eu entro na linha lá do outro time pagando pra vencer a partida, 2 e pouquinho. Eu falei, meu irmão, é minha aposentadoria. Jeito de falar, viu, galera? Pelo amor de Deus. E aí, eu liguei pro Daniel. Mas garante 10 dias do mês uma dessa aí, né? Não, Tipo assim, mês, você pode ficar um tempo sem betar. Garantiu um mês, foi de forma. Mas olha o que aconteceu. A gente mandou, né? Mandou primeiro do que todo mundo. Primeiro, foi a primeira consultoria do Brasil a mandar essa dica. Foi o Alcas, o time. O Daniel tava off no avião. Eu falei, não, vou mandar. Mandei pra vencer. Mandei com unidade mais elevada. Depois mandei também, a gente mandou o mercado de gols no primeiro tempo. Por que a gente mandou o mercado de gols no primeiro tempo? Corria um risco muito grande. Os times hoje, eles não podem tomar WO. Porque se eles tomarem WO, eles são punidos de forma rigorosa, inclusive. Mas se eles entrarem em campo, e aí, por exemplo, e foi o que aconteceu, eles entraram em campo, e aí, por exemplo, um jogador que está na linha é expulso, sofre uma lesão, aí a partida tem que ser paralisada por não ter a quantidade mínima de jogadores. Não, tá. São 6? Ou 7? 6 de linha, se não me engano. Ou são 5 de linha, confesso que eu não sei de qual agora. Acho que são no mínimo 6 de linha. Algo do tipo. Se ficar com 5 já não vale mais. Então, eu sabia desse número de cabeça na época do Win Eleven, que Sim. eu ficava expulsando as pessoas pro jogo acabar. Eu falei, o jogo acabou. E eu sabia também porque eu tive que saber sobre isso pra mandar essa dica, né? Mas eu confesso que deu um branco aqui agora. Ué, o Google te ajudou na hora, né? Mas o que aconteceu? O que a gente pensou? Se tiver gols antes de acabar a partida, a casa paga. Só que após, anula. Então, por exemplo, a gente mandou uma unidade elevada lá pro Alcas vencer. WO ela ia anular? Anula. Anula. Tá nas regras da aposta. Tá. Interrompeu a partida por qualquer motivo antes de acabar, não deu como encerrada, anular. Tá. Mas o gol não? O que aconteceu antes, não. Tá. O que aconteceu? Teve 2 gols antes de acabar a partida. O cara simulou uma lesão. E aí bateu 1,5 primeiro tempo, acima de 1,5 no primeiro tempo. E depois acabou a partida. Aí ela pagou 1,5 todinho. E se der o WO, por exemplo, se a partida acabar antes, né, foi interrompida, a Bet vai devolver seu dinheiro, você não vai perder. Não perde. Exato. Ela devolve o dinheiro. Todas as casas devolvem o dinheiro. É normal elas devolverem. Mas não pagam. Não pagam. Mas aí, você tá com informação boa daquela. Você perder, você deixar de ganhar é de você botar a cabeça no travesseiro lembrando, né? Poderia ter feito aquilo. E quando é uma bet desse tipo que você tem uma informação, obviamente você tem muito mais confiança. No próprio VIP, você aconselha uma banca um pouquinho... Sim, a gente recomenda colocar mais unidades, né, da banca. Tipo quanto, assim? Normalmente nós não passamos muito de 2 unidades, tá? E uma unidade para vocês é 2%? Tem alguns clientes, não, nós fazemos gestão de 80 unidades, 1,25% por unidade. 1,25%. Então 2 unidades seria 2,5%. É uma gestão bem conservadora, né? Até justamente para mitigar o risco de quem está começando. Nós temos muitos apostadores iniciantes. Então a gente prefere ser um pouquinho mais conservador. Sabemos que tem muita gente que acaba não seguindo a risco. Mas elas estão, sei lá, 2, 3, 4, 5%. Mas são pessoas mais experientes e têm esse preparo para fazer isso. Mas não nos responsabilizamos. E aí o que acontece? É incomum que a gente mande, por exemplo, uma dica de 1,5, 2, até 1,25 é muito incomum. Unidades por dica, é muito incomum. Então, normalmente, inclusive essa galera mais antiga, aqueles que eu falei que estão desde o início, quando a gente manda uma dica de 12 unidades, às vezes os caras botam metade da banca. Que sabe que vai ser fora. Tem alguma aberração. Uma aberração. E é algo realmente precificado errado, então uma informação muito boa que a gente tem. Inclusive a gente costuma fundamentar depois. Galera, estamos entrando aqui nessa aposta com mais de uma unidade, porque aconteceu isso, isso e isso. Nós temos a informação disso, disso e disso. Essa é a aposta, essa é a definição de aposta de valor, né? Exato. Você sabe uma coisa antes de todo mundo e a casa, né? Exato. Ela não vai te perdoar quando acontecer o contrário. Quando aconteceu o contrário, meu amigo, quando eu dava all-in pro Real Madrid ganhar do Barcelona e eu perdia tudo, eu não tinha meu cashback lá, né? Não tinha um retorno. Então, faz parte do jogo. A gente tem também que jogar de uma forma que a gente consiga lucrar. Boa. E essa é a maneira que a gente buscou.
Giovanni, cara, beleza, vocês começaram no futebol, foram crescendo, hoje tem o FIFA e o FIFA é um produto muito forte de vocês hoje. Sim. Como é que surgiu a ideia do FIFA? Eu sei que abriu mesmo o mercado Então, ali na pandemia. na verdade, surgiram outros grupos, né, antes. A gente remodelou o negócio do guia, deixou de ser só o VIP tradicional, que tinha futebol. Antes de já até abrir outros grupos, a gente começou a inserir outros esportes dentro do VIP tradicional. Né? Então, tem tipos de vôlei, basquete, NFL, dentro do VIP tradicional, dentro daquele produto. E a gente remodelou o negócio para novos grupos. Né? Por quê? A gente começou a ter, com o crescimento do mercado, a gente começou a ter muita gente nos abordando para querer ser um tipster. Velho, eu sou lucrativo com isso daqui, quero entrar para a equipe de vocês, como é que eu faço? Né? E a gente tenta fazer essa curadoria hoje, né? Inclusive, eu acho que inclusive é um sucesso hoje os grupos que o Guia vem lançando, porque são pessoas realmente preparadas que a gente faz um teste. Normalmente ficam 3, 4 meses ali testando com a gente. Operando no free ou Não, operando junto com vocês? Eles ficam durante um tempo comigo e com o Daniel. Planilhando. Vocês planilhando tudo que eles estão fazendo. Entendendo não só resultado, porque não é só isso que pesa, mas sim pode estar no mês ruim, cara. né? Exato. E às vezes o perfil do cara. Às vezes eu gosto até que o cara passe por um mês ruim, sabia? Porque a gente vai ver como é que ele vai se comportando. É um grande diferencial ali para um tipster. É como ele vai lidar nas fases ruins. E aí a gente começa a observar. Praticamente todo mundo que a gente consegue, a gente vê que tem perfil mesmo assim para tipar, a gente nós convidamos para ir para abrir um canal fechado. E aí normalmente o curso comum é abrir um grupo gratuito e futuramente abrir um grupo VIP. Né? Legal. A gente oferta, apresenta o produto para nossa comunidade, que hoje é grande. E a gente tem grupos aí de 3, 4, 5 mil pessoas, 8 mil pessoas que chegam no grupo gratuito. E depois a gente, com resultados constantes, né, a gente consegue abrir um grupo VIP com aquele profissional. Você chama a galera toda lá do Twitter hoje? Sim. Ou roda patrocinado também? Nesses grupos? Pra jogar a galera pro free. Não, então, a gente joga no Twitter, joga em todas as mídias sociais, inclusive no Telegram também. A gente tem um canal gratuito oficial do Guia. Então a gente solta. Mais um grupo do Guia, né? Um tipo especializado de basquete. Vamos abrir um grupo dele, a gente divulga lá nas mídias sociais, o pessoal já sabe que é o grupo do Guia, o pessoal já entra. É incrível, é muito rápido. A gente lançou um grupo, tem 3 dias, tá com 2 mil pessoas, um grupo exclusivo de uma casa de apostas especial. E a gente está focado nele, a gente abriu, tem 3 dias aí divulgando. E aí já tem 2 mil pessoas. Puxa, é muita gente. É porque o pessoal sabe, não, pô, é um grupo gratuito do Guia ali. Vai ser bora pelo menos conhecer, porque a gente já teve experiência negativa também, tá? Uhum. Teve um especial mesmo, o cara foi muito bem nos testes conosco. O cara foi muito bem mesmo. Tá? A gente ficou encantado, era um tipo de... Eu acho até melhor não citar o esporte para evitar problemas futuros. Mas ele... Pô, a gente tinha certeza que ia ser um sucesso. No primeiro mês de VIP, cara, no primeiro mês de free, perdão, a gente flagrou o cara pagando head. Tipo assim, mandou uma dica. Deu head, tem que registrar, pô. Errou na análise, errou no valor, o cara foi na madrugada, clicou em deletar. Não passa sobre... Pode até passar sobre minha visão, no momento da visão do Daniel, mas não passa da visão dos clientes, meu amigo. O pessoal sabe que a gente não tolera isso, a gente deixa muito claro. Honestidade, transparência em primeiro lugar. E aí é pouca conversa. Foi pouca conversa, meu amigo. Siga seu caminho. Esse não é... Você acha que a galera treme quando vê o grupo lá? O cara tá tipando só com vocês, aí depois começa a tipar com free de 2 mil pessoas. Não tenho dúvidas que sim. Não todos, porque tem gente que realmente é cascuda e preparada para isso. E a gente tenta fazer uma mentoria já focada nisso. A gente aperta mesmo, né, para que o cara saiba que ele vai lidar com o público e que não é fácil. Mas quando chega na hora H, realmente separa os meninos dos homens. Não é fácil não, meu velho. E não é fácil. Não, claro que não, com certeza. Boa. Tem gente que tem. Tem gente que tem. Tem gente que não vinha, assim, tem caras até que, por exemplo, que criamos, até seguiram a linha da honestidade e transparência, manteram o mesmo perfil de trabalho,
mas a lucratividade foi embora. E a gente teve, infelizmente, essa experiência. E é uma coisa que a gente não consegue prever, né? É renda, risco, claro. né? Renda variável, né? Infelizmente, foram cases que não tiveram sucesso. Boa. Cara, ótimo. Queria que você... A gente tava falando sobre isso ali antes. Eu falei, vou esperar para fazer essa pergunta no programa, porque aí a galera que não conhece muito igual eu vai aprender também. Mas o que é o tal do handicap? Meu amigo, eu acho que todos os dias a gente recebe essa pergunta no suporte, nos canais de suporte, sério. Eu acho que é o mais difícil realmente das linhas de mercado. Que quando eu pego ali, eu sigo o que tá falando, vou olhando, olha a odd, tenho certeza, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu tô entrando. Eu vou tentar sintetizar. O handicap é uma vantagem que a casa dá a determinado lado, um determinado time, equipe, atleta, o que seja. Por exemplo, Rafael é um jogador de tênis e eu sou um outro jogador de tênis. A casa acredita que Rafael é muito mais jogador de tênis do que eu, consequentemente ela dá uma vantagem pra mim. Tipo assim, vou dar 3 pontos a mais pra Giovanni. Então ela me dá um... No total do jogo. No total do jogo. Pra futebol até fica mais fácil pra explicar. Eu tô citando tênis, não acho que é um bom exemplo não. Vou citar sobre futebol. Boa. Vai ter hoje Bangu e Madureira. Boa. Tá? O Bangu hoje tem um time muito melhor do que o Madureira. Isso é exemplo, viu, pessoal? Torcedores aí do Madureira, eu sei que tem rivalidade. Exemplo. O Bangu hoje tem um time muito melhor que o do Madureira. E aí a casa não vai dar aquela linha do Bangu simplesmente vencer com a odd 1,80, 1,90. Não vai dar. Ela vai dar uma linha do Bangu saindo com um gol de desvantagem. O que é isso? O famoso handicap -1. Tá? Aí tem o principal deles, que eu acho que é o que eu mais gosto de trabalhar, o asiático. Né? Então vamos exemplificar que o Bangu esteja na linha -1 e a gente entre no Bangu -1. Tá? O que é que acontece? O Bangu tá com um gol de desvantagem para aquela partida. A casa tá a falando... casa já entra, é como se ele já entrasse com -1-0. Ou então já entrasse tomando 1-0. Entende? O famoso te dou um gol, para quem já aposta com amigos. Eu dou um gol aí para esse time e ele não vai ganhar, ainda assim. Aí o que acontece? O time já entra tomando 1-0. Tá? Se por um acaso o Bangu, que tá com esse tomando 1-0 imaginário, fizer um gol, ganhar por um gol de diferença, no asiático, que é o principal que a gente envia, a aposta é anulada. Porque meio que zerou ali. Zerou, fica 1-1. E no asiático tem essa vantagem de anular. No outro handicap, que não é o asiático, não é anulado não, é hedge. Inclusive as odds são maiores e acontece muito essa confusão. Ah, mas quando tá no -1, se o time ganha de 1-0, não anula? Só no asiático. Tá? E aí, por exemplo, o que acontece? O que o Bangu precisa fazer para no asiático, empate... O empate, no caso, ele vencer. Anula. Se ele conseguir alcançar aquela linha. O empate porque ele já tá começando com -1. Com -1, Mas, por exemplo, se for de fato um empate a partida, reda. Por exemplo, o Bangu -1. Porque ele vai ficar com porque ele vai estar tomando 1-0 imaginário, exatamente. Entendi. É sempre pensar por esse saldo imaginário, né? E aí, o que é que o Bangu precisa fazer para conseguir dar o green? Vencer por mais de um gol de diferença. 2-0, 3-1, 4-1, que seja. Venceu por mais de um gol de diferença. Ele vai ultrapassar aquele 1-0 que ele já está tomando imaginário. Né? O 1-0, né? Se ele dá 2-0, vai ficar 2-1, né? Então, dá o green. É meio confuso. Não, mas deu para entender, deu para entender. E aí tem algumas linhas também que são um pouquinho mais complicadas. Aí vem -1,5, -1,5. Quando é o meio é como? Por exemplo, o -1,5. O mesmo exemplo do Bangu. Bangu -1,5 contra Madureira. Se o Bangu der 1-0, ele não vai conseguir empatar, porque o outro time tá com 1,5. Então dá head. Ele tem que dar 2 para cima. Exatamente. Tá, entendi. Mas aí mesmo, se ele der 2 gols de saldo de diferença, dá green, porque é 2 sobre 1,5. Se ele tiver 2 gols diferentes, tá, 2 sobre 1,5. Tem que imaginar como se fosse um gol e meio mesmo. Não é 1, então é 2. Não é 1, então. E também não é 2. Não conta. Mas na verdade não é 2, porque se ele der 2,
ele ganha, ele passa de 1,5. 2 é maior do que 1,5. E a bola na trave não conta como meio. Não conta. Não conta. Gol anulado não conta. Tem o -1, -1,5, né? Que aí, por exemplo, se ele. O -1, -1,5 é o famoso -1,25. Né? Tem essas siglas também. Uhum. O -1, -1,5. Se o Bangu der 1-0 na partida real, se ele estiver na linha de -1, -1,5, ele devolve metade por causa do -1 e dá head na outra metade por causa do -1,5. Então você tá apostando 2. É uma aposta só. É uma aposta É só. porque existe uma linha -1, -1,5, na mesma linha. Ele abre uma tabelinha de handicap asiático. Assim, ó, 0, -0,5, -1. -1 ponto, -1,5, -1,5. E assim vai, progressivamente. Boa. E ele é só pro mercado de gols? Não. Tem pra cartão, cartão, também. tem pra Então é tipo assim, é a escanteio. diferença, né? Tipo, esse time vai ter uma vantagem X perante o outro. Isso. Esse time vai tomar mais cartões do que o outro. Aí, no caso, é o ponto de torcer pelo ruim, né? Entre aspas, por exemplo. Flamengo e Palmeiras, o Flamengo, eu vou dizer que o Flamengo vai vencer no handicap de cartões contra o Palmeiras. É torcer pro Flamengo tomar mais cartões mesmo, não o contrário. Se você entrar no Flamengo, é pro Flamengo tomar cartões. Entende? Então é meio uma lógica reversa, né? Pra confundir a cabeça da galera. E de fato né? confunde. A gente tem uma tabelinha, a gente fez uma tabelinha, tipo assim. Se eu entrar na linha -1, o que é que acontece? O time precisa vencer com gol de diferença. A gente fez uma tabelinha para tentar clarear. Porque até a pessoa pegar esse costume, até para nós, nesse início, a gente teve dificuldade. De cabeça, assim, é bem complicado. É bem complicado. Mas depois com a lógica você percebe que é muito fácil. É muito fácil. Boa. Inclusive, até recomendar para vocês, no nosso canal Free do Telegram, a gente fez uma thread muito bacana, tá lá fixado. Muito bacana, exemplificando, inclusive, a gente trouxe cerca de 6 a 7 exemplos de partidas e linhas de handicap. Por exemplo, Bangu -1,5. O que é que acontece se essa partida foi 3-0? A gente criou uma enquete lá para a pessoa responder E ver se ela acertou. e ver se ela acertou ou não. Porque quando vai acontecendo na prática, a pessoa vai aprendendo mais fácil. A gente tentou trazer isso para o pessoal de forma gratuita. Boa, a gente vai deixar o link no canal de vocês. Do Telegram. No Free do A gente tem Telegram. alguns materiais também no Twitter, que é @Guia das Apostas, e no Instagram também, a mesma @Guia das Apostas. E no Telegram também a mesma roupa, mesma roupa. Guia das Apostas também, mesma arroba. Vocês vão ter lá nas mensagens fixadas alguns ensinamentos que a gente tenta passar pro público. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho mais de FIFA. Show! O que é bom no FIFA? O que o FIFA é diferente do mercado de futebol tradicional, assim? Liquidez é um ponto muito relevante, né? Sim. E o que isso influencia ali nos ganhos ou, né, nos prejuízos que a galera vai ter? Influencia porque, por exemplo, a gente fez a análise em 10 partidas. Beleza? Né? Se o público só conseguiu entrar em 3, a gente vai ter uma diferença muito gritante no resultado. Né? Da galera que pegou as tips e do tipster que enviou. Porque o tipster vai enviar depois que ele já fez. Mas, tipo assim, pessoalmente eu vou conseguir lucrar, beleza. Mas eu enviei pro público e ninguém conseguiu pegar, não faz sentido a gente registrar aquilo dali, não adianta. Então, por isso é tão importante, por isso a gente preza tanto pela liquidez. Né? E a gente tenta, inclusive, limitar o máximo possível o grupo. A gente está diariamente, nós estamos atentos à quantidade de pessoas, ver como é que está a linha, o que é que está acontecendo, como é que o mercado está se comportando. Hoje dá para entrar no FIFA. As vagas estão... Então, o FIFA, o Green Diamond FIFA do Guia das Apostas. Sold out. 12 minutos não dá, velho. Tá, assim, é surreal a quantidade de pessoas que ficam abordando o suporte. E aí, será que hoje eu entro? A gente tá com uma lista de espera de mais de 150 pessoas na lista de espera. Muito bom. As vagas do grupo, inclusive a gente abriu essa semana um pouquinho mais. A gente tava só com 80 vagas, a gente partiu para 85 agora. Estamos analisando a liquidez, porque a gente não quer afetar na qualidade do serviço que a gente entrega. Tá? Certo. E aí, se observarmos que a liquidez está aguentando esses 85, nós vamos aumentando de 1 em 1, de 2 em 2, para tentar trazer essa galera que está ansiosa para entrar no grupo. Mas assim, no de 12 minutos não tem vaga. Em compensação, no grupo de 10 minutos, ainda tem vagas, pessoal.
o FIFA Green Diamond hoje é uma realidade, tá? Tá absurdamente bom de resultado e está sendo um dos carros-chefes hoje do guia, junto com o VIP tradicional e o NASCAR. Tá vendendo muito bem. Foi 30 unidades, você falou, o último mês? Não, então, no mês passado, o de 12 minutos fez 58 unidades. 58 unidades positivas. E o de 10 minutos fez 32 unidades positivas. O que acontece? Tem muita gente que às vezes não tem essa noção por questão de unidade, cara. Uhum. Então, um exemplo, vamos supor que o cara tem como unidade R$100. O cara teria um lucro de R$5.800 ali, nesse grupo de 58 unidades. Então, assim, é um número muito expressivo. Mas para ter uma unidade de R$100, isso tem que representar 2% da sua banca. Exato. Seria... nesse caso, 2% 20. da banca aí seria... Não, seria... 5 mil. 5 mil. 5 mil. O cara teria mais de 100% sobre o retorno. Né? Porque pensa comigo, o cara tem uma banca de 5 mil, 2% ali, né? Na verdade, 1%. 5 mil 10% é 500, 50 é 1%, é isso mesmo. 2% é 100. 2% é 100. Então, o cara tendo essa unidade de R$100, com a banca de 5 mil, o cara lucraria R$5.800. Mas assim, trazendo para a realidade também, lá no Green Diamond, são chips 24 horas por dia. Então é muito difícil você conseguir acompanhar aquele resultado fidedigno, né, de 24 horas por dia. Porém... Mas também é muito difícil terminar para baixo, né? Não, até porque nós dividimos os resultados por faixa de horário. Né? De meia-noite até 6 da manhã, 6 da manhã até meio-dia, meio-dia até 18 horas e 18 até meia-noite. E nas 4 faixas de horários, eles estão positivos. Tudo super positivos, inclusive. Então vamos supor que a pessoa consiga seguir 2 até 3 faixas de horários, eu acho que é tranquilo. O cara estaria também com um resultado muito bom na mão. Boa. Seguindo os 2 grupos, então, meu amigo, quem tá no privilégio hoje de estar nos 12 minutos, inclusive o pessoal brinca no chat, o pessoal que tá no chat aí que vai assistir, sabe que eles falam, não, venda minha vaga no 12 minutos, R$20 mil. Venda minha vaga no 12 minutos por uma casa, sabe? Então, tá concorrido o negócio. Porque realmente é muito bom. A Green Diamond veio para agregar demais aí no nosso produto, na nossa plataforma de produtos. E, assim, é um profissionalismo muito, muito, muito sério, né? E uma lucratividade absurda, que é algo que o pessoal busca hoje no mercado, né? Cara, muito bom. O VIP hoje quer lucrar e a gente tem que entregar isso pra eles. O que te fez, assim, pelo menos desde quando você chegou na Rubla, a gente não precisa falar de valores, mas faturamento, sei lá, 20 vezes maior do que você entrou. Verdade. Crescendo, assim, muito. O que mudou? O que você teve alguma coisa algum clique que te fez crescer muito? Assim, quando entramos na Rubla, a gente tinha um trabalho muito grande antes de entrar na Rubla, naquela questão administrativa, sabe? Controlar, fazer o dashboard de vendas, cobrar, adicionar, remover. Conferir na foto se o Pix não tá agendado. Então, não tinha nem Pix nessa época. Então verdade, era transferência, tinha caso que era TED, DOC, boleto. Não, boleto é complicado. Não, então era muito trabalhoso. E às vezes o cara pagava o boleto, mas o cara já era um cliente, o cara queria continuar, e às vezes a gente não sabe se aquele cara tava agindo de má fé. Caraca. Agendou o boleto, né? Depois cancela. Era muito trabalhoso, velho. E TED que retornava? O cara lá, não, paguei aí o anual. R$1.000 aí o anual. E aí quando chegava, cadê? Era golpe. Passamos por isso. Juice. Nossa. E aí o que acontece? Após isso, a gente passou para a Rubla cuidar dessa parte administrativa. Eu e o Daniel focamos muito no Guia das Apostas como negócio, que era até trazendo um feedback, né, pessoal. Eu acredito que a gente demorou um pouquinho para internalizar isso. O Guia das Apostas é um baita negócio. Um baita negócio, um mercado que vem crescente no mundo todo, não só no Brasil. E a gente remodelou nossas páginas, melhoramos nossos produtos, passamos a conversar, estar mais próximo dos clientes, entender as experiências deles com o Guia das Apostas e tentar entender o que é que a gente precisava fazer para melhorar. Trouxemos novos chips para o VIP tradicional, que a gente estava acostumado a ser só futebol, né? Remodelamos o modelo de envio de entradas e a partir daí que começaram a surgir os novos grupos do Guia, né? A partir desses novos parceiros que foram surgindo. E isso que fez uma grande diferença no nosso faturamento mensal.
Dá pra trabalhar um pouco mais tranquilo também, né? Muito mais tranquilo. Assim, não que não tem volume de trabalho, mas Não, então. não tá nas Mas se costas de uma tivesse pessoa ainda com só, aquela né? parte, se tivesse cuidando daquela parte de cobrança, etc., meu amigo. Hoje são cerca de 1.000 assinantes, pô. É muita gente. Humanamente é muito difícil você chegar, pegar uma planilha e falar ali, hoje vence aquele, vou contatar o cara, sabe? É muito difícil. Meu amigo, tinha vezes que eu deixava de sair, pô. Sabe? Porque era um dia de vencimento. Eles falaram, não, hoje vamos sair e tal. Não, hoje é dia 5, pô. Vence 30% do grupo hoje. Vou mandar mensagem de um em um. Nossa. E até responder também, porque responde a hora que quer. Também. Exato, tinha gente que respondia 3 dias depois, mas aí eu já tirava do grupo, né, cara? Também não tinha muita paciência. Não tem como, não. E aí. Mas, pô, quando a gente se livrou desse trabalho, a gente deixou essa parte administrativa aí pra Rubla, sem dúvida foi imprescindível pro nosso crescimento. Cara, bom ouvir isso e é legal ver a galera crescendo que entra aqui. A empresa cresce junto também, né? Mas, pô, fico feliz. A galera, quando você chegou aqui no escritório, todo mundo comentando, pô, ele cresceu pra caramba e tal, legal demais. Thales, Djalma, a galera, todo mundo falando. Muito top, parabéns mesmo. A gente sempre gostei demais do papo. Infelizmente tá chegando no nosso final. A gente sempre termina falando de uma odd muito alta ou de uma perda inesquecível. Caraca. Pra gente rir um pouquinho. São tantas, capelão. Mas eu acho que vou tentar se ligar não só as minhas pessoais, como as do grupo. Boa. Em especial o pessoal que tá com a gente desde o início, né, que são a força motriz do guia. Vamos lá. Primeiro eu vou falar da boa. E aí eu acho que uma boa... Eu queria martelar essa do Irati, velho. Vai lá. Eu acho porque essa do Irati foi uma mudança de chave pro nosso negócio. Que aí vocês falaram assim, isso é a aposta de valor. É como a gente vai apostar. E não só a questão do valor, mas assim, a gente identificou uma vertente que a gente poderia explorar, que era a busca por informações. A gente focava muito em ficar vendo a abertura de odd, a abertura de partida, vendo histórico, sabe? E não é exclusivamente isso. Quando a gente mudou esse pensamento, esse mindset, meu amigo, foi completamente diferente. A gente começou a operar na várzea, a gente não trabalhava. Caraca, os resultados foram alterados de uma forma assim, exponencial. Foram muito bons. Então, eu quero recitar. Mas assim, a gente teve muito ódio bom. Eu vou citar um especial, que eu lembrei aqui agora. Não gostamos de mandar ódio assim alta no VIP, não. Às vezes a gente faz alguma brincadeira, sabe? Faz uma múltiplazinha aqui, galera. Fezinha. Dá uma fezinha, exato. Mas nesse jogo, era um jogo do CSA de Alagoas. E tinha um jogador lá chamado Apodi, não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar. Pois ele é um lateral, fez carreira em vários clubes do Brasil, um cara super veloz. Mas no CSA, do segundo turno do Brasileirão, ele tava jogando de ponta. Atacante de beirada, praticamente. E aí a odd pra ele fazer um gol tava 19. Eu falei, a odd tava como se ele fosse lateral, porque ele construiu carreira como lateral. Como lateral. Rapaz, o Daniel olhou e falou assim, isso aqui tá errado. Eu vou fazer uma loucura. Falei, se você vai fazer uma loucura, eu também vou. Ou a gente vai falir, ou então a gente vai ficar rico juntos. E o VIP foi junto, né? O VIP foi junto. O VIP foi junto, meu amigo. Mas vocês colocaram lá porcentagem baixa da banca. Então, capelão, eu não queria dar esse exemplo ruim pro pessoal. O pessoal, não aprendam isso. Vocês sabem que a gente é muito rigoroso com gestão de banca. É realmente necessário. Mas assim, tava muito desregulada essa odd e o CSA tava achando muita chance no contra-ataque. As bolas do Apodi eram justamente no contra-ataque, que ele é muito veloz. E aí, nos 39 do segundo tempo, o detalhe a odd era 19 antes de começar, né? Durante a partida bateu 21, 23. Nossa. E eu fui botando mais um pouquinho. Nos 39 do segundo tempo, esse cara me saiu de cara pro gol e fez o gol, irmão. Eu quebrei o copo que tava na minha mão. O VIP foi a loucura, a gente mudou a capa do VIP com a foto de Apodi. Quanto tempo? Rapaz, eu acho que ficou uns dias lá, viu? E no chat, tem um chat que são dos dinossauros do guia, que são membros antigos aí com mais de 2 anos de guia. Ficou pelo menos 3 meses lá. E deve ter gente que fala com você até hoje isso daí. Até hoje o pessoal fala da Apodi, pô. Até hoje. De vez em quando a gente faz uns TBTs no Instagram, o pessoal fala... Lembra de Odds Memoráveis, o pessoal fala da Apodi, dentre outras que a gente
Então, só pra galera que não saca muito, odd 19, R$100, R$1.900 de retorno total. R$100. E era, tipo assim, um odd 19 com a chance alta de bater porque o cara era atacante, pô. Não. Então, Foi um achado. nossa. E você forrou muito nessa aí, colocou muito. Não só forrei muito, como o VIP tradicional forrou muito. O pessoal foi à loucura, porque a gente mandou essa dica. E vocês falaram, né? O porquê, explicaram o porquê e a galera entrou forte. Direitinho, o pessoal falou, não, isso aqui tem valor, e o pessoal também abraçou. Uhum. Todo mundo foi. E o grupo não tava num mês legal, né? Tava assim, trocando moeda. E aí foi a virada de chave, porque primeiro que isso aí trouxe um retorno bacana, e depois, fase boa é incrível. Quando a fase é boa, tudo dá certo. Aí começaram a acontecer novos greens e tal. Quando a fase é ruim, também é o contrário, né? Às vezes tem uma coisa muito óbvia pra acontecer, bate na trave, mas não acontece. E aí foi muito bacana essa odd, me marcou bastante a Apodi. Sabe, Apodi, se você nos assistir, meu amigo, quer dizer que muito obrigado. Amo. Muito obrigado, cara. Você mudou a minha vida. 40% que eu tenho é graças àquele gol. Não, então, é porque o que acontece? Às vezes não era um valor tão alto, principalmente para hoje, que eu tenho uma gestão completamente diferente, um bank completamente diferente. Mas proporcionalmente, o que aquele gol me deu, meu amigo, né? Foi muito. Seu jogador preferido até hoje, né? Eu acho que eu tô pensando em botar o nome de Apodi aqui. Quem sabe? Muito fazer bom. que nem o PR, né? O de 51 que ele colocou, acho que aqui no braço, não sei, ele tem. Vou botar aqui, Apodi. Isso aí. Cara, Giovanni, muito obrigado pela sua participação. Que é isso, irmão. Prazer. Parabéns pelo crescimento de novo. Seja sempre bem-vindo. Espero que esse seja o primeiro de muitos conteúdos que a gente vai gravar aqui. A casa está sempre aberta. Vai ser um prazer estar aqui. O escritório de vocês é incrível. A equipe de vocês é incrível. Recomendo, inclusive, para pessoas que estão começando no meio das apostas, criadores de conteúdo como um todo, porque é necessário você ter esse background, né? Não espero o VIP chegar a 1.000 pessoas para fazer a gestão, né? Não. Já tira a cabeça e foque no negócio. Então, se você puder, né, tiver como, conversa, bate papo com o pessoal daqui. Os consultores comerciais são muito, muito flexíveis. E assim, vale muito a pena. Não tem o porquê estar aqui fazendo essa propaganda para a Rubla sem falar os pontos positivos. Sem citar o crescimento do guia a partir disso daí, porque foi parte essencial desse crescimento e que espero eu que seja o início apenas de uma escalada. Com certeza. Giovanni, cara, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até o fim. Mais um podcast do Entrou no Grupo. Hoje a gente trouxe o Giovanni aqui. Se você chegou até o final, a gente vai deixar aqui na descrição os links, ou o link para a rede social do Giovanni, do Guia. O Twitter deles é muito forte, a gente vai deixar aqui. Também tem a página da Rubla do podcast, nosso site. Se inscreva no canal, dá um joinha pra gente. Se tiver alguém que vocês querem que a gente traga pra cá, deixa nos comentários. E até o próximo episódio. Valeu, obrigado por assistirem de novo. Um abraço. Abraço, pessoal. Aê!